O Black Lives Matter é bem representado nessa série que, pra mim, é o carro-chefe da Amazon Prime Video. Não sai daí. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Erika Eremenko e hoje no Ao Pé da Lente eu vou falar da série meu Deus, nova série do Prime Video que muitos de vocês já devem ter assistido ou pelo menos ouvido falar. Já vou avisar pra vocês de antemão que o vídeo de hoje tá um pouco mais sério, porque essa série fala de uma forma enfática sobre o preconceito sofrido pelos negros ao longo da história. A série leva algumas cenas, na verdade leva várias cenas até o extremo, mas na minha opinião, tudo com um objetivo muito claro. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje e colocar alguns contextos históricos. Então, vamos lá. Essa primeira temporada se passa nos anos 50 e aborda a história da família Emory, que está se mudando da Carolina do Norte para a Califórnia depois de uma tragédia que aconteceu. O novo lar fica em Campton, um lugar dominado pelos brancos, e mal a família chega lá, a gente já percebe que eles não são bem-vindos, sendo tratados com desprezo e uma agressividade que irá escalar até tomar proporções animalescas em apenas 10 dias. O criador da série Little Marvin pretende que essa seja uma série antológica no qual cada temporada vai contar uma história de um determinado grupo de pessoas que sofrem preconceito. Até onde eu entendi é isso. E nessa primeira temporada aqui ele fala de um grupo de pessoas que tenta se integrar numa comunidade 100% branca e do que acontece quando eles tentam fazer isso. Ele aborda também aqui nessa temporada o dito sonho americano e de quem tem acesso a ele e do porquê. Como se não bastasse os problemas externos dos Emory, cada membro da família é atormentado por traumas pessoais que são como pequenas rachaduras nas suas almas que dão abertura para que eventos sobrenaturais se instalem e se somem ao horror da rotina que eles enfrentam. Essa série, gente, me deixou com dificuldade de dormir à noite, vou ser bem sincera com vocês, e não por conta desses eventos sobrenaturais que acontecem, que vez ou outra dão um sustinho na gente. Não acho que foi isso, não. Foi por conta dessa violência psicológica, física que esses personagens enfrentam. É muito doloroso assistir isso. É tão doloroso que antes de cada episódio, a série coloca um aviso falando que assistir aquele conteúdo pode ser um gatilho para muitas pessoas. Colocando uma família negra no centro da trama, Them traz representatividade aos negros que se sentem vistos, que se sentem ouvidos, e também coloca na boca dos brancos frases ditas até hoje como "você é tão linda" para uma negra, e faz com que a gente pare para pensar. E quando eu digo a gente, eu me coloco nesse grupo, faz com que a gente pare para pensar nas nossas atitudes e no racismo disfarçado de elogio praticado até hoje. I don't want to be like them anymore. I want to be beautiful, Doris. Like you. Mas claro que isso é só a pontinha do iceberg e essa série cava bem mais fundo, e eu vou ser bem honesta com vocês, eu fiquei bem chateada de ler alguns lugares que acham que o que foi feito aqui nessa série é excessivo. Nada é excessivo se não foi compreendido, vocês não acham? Retratar o racismo dessa forma tão agressiva como eles retratam aqui, o sofrimento dessa família, da família Emory, é como se fosse um grito sufocado. Uma forma de se fazer entender de um racismo que não nasceu ontem, que remonta a séculos. Inclusive, essa série coloca isso de uma forma muito inteligente no episódio inteiro em preto e branco, amarrando todas as possíveis pontas que você achou que poderiam ficar soltas aqui dentro. A ideia inteirinha saiu das entranhas do Little Marvin, que sentiu que precisava falar de preconceito, de segregação racial de uma determinada forma, se utilizando do horror para se fazer entender por que a sociedade branca ainda está longe de tratá-los com igualdade e com respeito. E ele tem razão. As atuações do elenco inteiro são de arrepiar, desde as crianças até os adultos, os personagens menores, personagens maiores, tá todo mundo tão dentro dessa proposta, parece que tá todo mundo tão querendo contar essa história, que, gente, olha, é assustador. Outra coisa que eu achei bárbaro aqui é que a história é contada através da perspectiva das personagens femininas da trama, personificadas aqui pela Deborah Ireland, que faz a Lucky, e pela Alison Pill, que faz a Betty. Como todo mundo sabe,
As histórias das mulheres dos anos 50 normalmente não são muito abordadas porque as mulheres são aquelas que ficam em casa. E ficar na casa aqui é o que é o mais aterrorizante. O lugar que você vai para você recarregar as suas baterias é o lugar que te drena mais. Então eu achei muito interessante de eles abordarem isso na trama. E um dos motivos pelos quais todos os personagens da trama chegam até o extremo. As duas atrizes carregam o protagonismo e o antagonismo dessa série de uma forma muito segura, cada uma com desafios muito diferentes em cena. A Deborah de viver momentos de extrema agressão e de ao mesmo tempo se deixar levar por aqueles espíritos que rondam aquela casa, e a Ellison de achar um lugar aterrorizante dentro dela para colocar de uma forma verdadeira aquele racismo da personagem personificado num sorriso de falsa calma. Que show que elas dão! A série contextualiza coisas que eu achei bem interessantes de serem mostradas pra gente, como a questão habitacional dos Estados Unidos, com mapas, com cores. Então o verde era para os brancos, o vermelho era para os negros, e dentro disso eles colocavam facilidades de pagamento dessas casas para um determinado grupo, para outro grupo eles colocavam mais juros embutidos e menos parcelas para você conseguir quitar aquilo. E também eles colocam algo aqui que ficou conhecido como fuga branca, que era quando os negros mudavam para bairros brancos e as famílias brancas ficavam assustadas e começavam a vender as suas casas por uma mixaria, que voltavam ao mercado. E quando elas eram devolvidas, elas eram cobradas 20% a mais das famílias negras. Outra questão mostrada nessa série é o blackface, representado pelo personagem sapateador, que aterroriza a vida do Harry, personagem do Ashley Thomas, que vai todos os dias trabalhar num lugar que é um mar de pessoas brancas. O blackface surgiu em 1830, na cidade de Nova York, como uma forma de ridicularizar os negros num teatro que se chamava minstrel. Naquela época, os negros não podiam subir no palco por conta da cor da sua pele. Então eles eram retratados por atores brancos que pintavam seus rostos e que retratavam eles como se fossem ignorantes e preguiçosos, algo que perdurou durante muito tempo. O cantor Al Johnson, inclusive, viveu a sua carreira artística inteira se utilizando do blackface para fazer o seu marketing, para construir o seu personagem. Mais de um século depois, em 1965, Laurence Olivier viveu Otelo nos cinemas e também usou um blackface. Otelo, para quem não sabe, é o general Mouro da peça do William Shakespeare. O cinema só foi se redimir disso em 1996, quando chamou Lawrence Fishburne para viver o personagem. Tudo isso para dizer para vocês que histórias como a de Them precisam ser contadas sim. E se o requinte de crueldade machuca, ao menos é um indicativo de que a gente está no caminho para evoluir. Porque a arte tá aí não só para entreter, ela tá aí também para fazer a humanidade avançar, para aproximar realidades que não são nossas dos nossos corações, plantando, através do horror, como é feito aqui, a empatia e o direito de um mundo melhor para todos. É isso aí, pessoal. Se você achou que eu contribuí com essa análise de hoje, deixa seu like pra mim e aproveita, divulga esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir, porque esse vídeo significa muito pra mim, é algo que eu acredito e eu acho que essa mensagem precisa chegar para o maior número de pessoas possível. Se você puder fazer isso, eu agradeço de imenso coração. Como sempre, muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência, obrigada pelo seu carinho. A gente se vê no sábado e cola na lente. I'm sitting on top of the world. I'm rolling along, yes, rolling along.